Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para a edição 17 dos pontos de Fernando Lima. Pode nos acompanhar através da frequência 100.2, que é a Rádio Savana FM, e do YouTube e também do chilling.sapo. Boa noite, Fernando Lima. Bem disposto para mais um programa? Bem disposto e como os nossos temas são sempre aliciantes, claro que estou sempre também muito bem disposto para enfrentar esta pequena maratona à boca de fim de semana. Tema de semana, foco da semana, escolheu a primeira-dama e os direitos da mulher. É assim, talvez seja mais a senhora Isaura Nussi do que propriamente a primeira-dama, mas falando concretamente da primeira-dama, eu acho que é importante as esposas dos presidentes da República terem atividades públicas e não ficarem no recato do gabinete oficial ou no recato do seu lar. Portanto, acolho com satisfação aquilo que é a atividade de uma esposa de um presidente. De qualquer forma, também considero que há limites a essa atuação. As esposas dos presidentes não são oficiais eleitos, portanto, não são políticas. Aliás, isto serve para homens e mulheres. Têm este cargo em função exatamente de quem foi o eleito, e por isso mesmo há alguns anos a esta parte, quando o presidente Bill Clinton foi eleito, a senhora Hillary Clinton, na altura, teve que interromper muitas das suas atividades porque exatamente era acusada de fazer política. Ora, aqui em Moçambique, esta função, que era no princípio uma função muito obscura de pouca visibilidade, e aqui temos que excetuar a senhora Graça Machel, mas a senhora Graça Machel era exatamente a ministra da Educação e Cultura, portanto a sua visibilidade não resultava de ser esposa de um presidente, mas de ser ministra. Eu acho que passamos de 8 a 80, ou seja, há um claro abuso de funções, há um gabinete que, em última análise, serve para se fazerem lobbies junto do Presidente da República, e muitas vezes não sabemos se ali não é um gabinete adicional de propaganda a favor do partido político onde milita o Presidente, e também da própria propaganda e da máquina eleitoral do Presidente da República. Provavelmente o expoente máximo deste abuso e desta derrapagem em relação a esta proeminência foi exatamente a magistratura anterior. A senhora Maria da Luz Gabusa parecia mais um ministro como vice-presidente, ou vice-presidente, ou a presidenta, do que propriamente a esposa do presidente. Mas depois, nas províncias, a percepção também era uma percepção muito errada, ou seja, se a esposa do Presidente da República vinha visitar a província paralisava por completo, e os protocolos e as atenções dados à esposa do Presidente eram exatamente ao nível quase presidencial. Isto, inclusivamente, criou atritos com ministros e com ministérios, uma vez que há esta propensão dos gabinetes da Primeira-Dama se ocuparem de questões do género, da criança, da saúde. Ora, esta é uma primeira questão em relação à Primeira-Dama. Mas aquilo que achei importante como facto da semana foi a atitude arrojada
da senhora Isaura Nussi em falar de questões que são questões muito, muito complicadas no nosso país, que têm a ver com a saúde das mulheres, com a saúde das mulheres enquanto geradoras de vida, porque são as mulheres que dão à luz, que têm os problemas de parto, de maternidade, de assistência pré-natal, pós-natal. Ela não só abordou estes problemas, que são problemas muito graves, não só em Moçambique, mas em países com as características do nosso país, como falou dos direitos de reprodução das mulheres, do direito das mulheres ao seu corpo, que são temas jamais da esfera daquilo que se convencionou chamar feminismo, ou seja, os direitos das mulheres não nesta visão universal muito modelo das Nações Unidas e do Unicef, mas mais no sentido proativo dos direitos das mulheres. Ora, eu achei isto muito interessante, porque até agora não tinha visto nada que particularmente me tivesse impressionado nesta senhora. Portanto, achei muito corajosa o seu posicionamento, e sabemos que há muitas forças conservadoras em Moçambique que não gostam destes temas. O nosso governo tem feito um frete tremendo, por exemplo, a essas mesmas forças conservadoras, ao não abordar determinados temas fraturantes, ao fechar os olhos à influência das confissões religiosas em relação às questões da mulher, em relação às questões da participação das meninas nas escolas, às pressões que as mulheres e as jovens sofrem, por exemplo, em relação à gravidez na escola, e que, em última análise, são um obstáculo para que as mulheres participem em pé de igualdade na sociedade por melhores oportunidades em termos de conhecimento, em termos de saber, e, portanto, ao se vedar estas possibilidades de acesso ao conhecimento e ao saber, está-se a vedar às mulheres também as possibilidades de elas poderem ascender a lugares proeminentes na nossa sociedade, a terem um papel determinante no influenciar do desenvolvimento do próprio país. Portanto, eu achei muito importante e muito interessante esta intervenção da senhora Isaura Nussi, e já agora fico à espera de outras intervenções também desafiadoras e provocativas neste sentido positivo, porque é assim que eu entendo que deve ser a intervenção da mulher do Presidente, levantar questões importantes e não cumprir a agenda do Conselho de Ministros, a agenda do Partido Frelimo, ou outras agendas menos interessantes, e neste caso, tratando-se de uma mulher, agendas que não têm tanto a ver com a agenda da mulher, que é uma agenda muito importante em países com as características como é Moçambique. Saímos da primeira-dama e vamos ao Presidente da República, Filipe Nyusi, que visitou esta semana a província de Niassa e colocou o acento tônico na questão da agricultura, produção de comida e também na comercialização, e diz que o governo está a organizar-se para comprar excedentes. Fernando Lima, isso passa pela reestruturação do Instituto de Cereais de Moçambique, ou nem por isso? Não, eu não acredito no Instituto de Cereais de Moçambique, não acredito tanto nas várias instituições ligadas ao Ministério do Comércio e Indústria no que toca a esta questão da comercialização agrícola. Eu acho que, sem ser um free marketeer puro, ou seja, uma pessoa que acredita na religião do livre mercado, eu acho que os agentes económicos devem funcionar em pleno, e devem funcionar também nesta questão muito candente, que é
a comercialização agrícola e influenciar o Estado ter o mínimo de influência, o mínimo de influência que introduza distorções no mercado, que influencie negativamente o mercado. Por exemplo, esta semana houve um debate sobre o caju e uma das coisas que foi posta em causa é exatamente a taxa sobre a exportação do caju. Ora, a taxa é uma taxa bem intencionada, porque é uma tentativa de fazer com que a castanha em bruto não vá para o exterior e que ela vá para a indústria nacional do caju. Ora, aquilo que em última análise acontece é se o Estado é beneficiado pela cobrança das taxas, de algum modo existe a pressão para beneficiar a emergente indústria de transformação do caju, mas a questão de fundo é que o produtor, o camponês, não é o beneficiário dessa mesma taxa, e o próprio preço da castanha, que é influenciada por esta taxa de exportação, não se reflete depois no preço pago ao produtor. Ora, o produtor, no que toca à agricultura, tem que ser o centro da intervenção do governo, não no sentido de retirar mais-valias daquilo que é o suor do camponês, mas fazer reverter para o camponês a maior parte do bolo e das escalas de valor que representam ou que estão aliadas à produção camponesa. E por isso mesmo, porque não temos em conta esse problema, nós continuamos a registrar problemas graves em termos da produção familiar, da produção camponesa. Não obstante eu ler coisas que tentam indiciar que a produção familiar tende a aumentar, pessoas como o agroeconomista ou o demógrafo António Francisco demonstram exatamente que com o crescimento da população, o crescimento de produção alimentar não tem acompanhado a produção agrícola. Logo, em vez de estarmos a melhorar, estamos a regredir. Portanto, é neste sentido que eu tenho receio ou não estou de acordo com políticas muito intervencionistas. Do Estado. Então, acha que isto deve ser reservado ao setor privado? Tem que ser o setor privado a resolver estas assuntos. Ou seja, se há lucro, se há dinheiro a ganhar nestas operações, tem que ser, há evidentemente predisposição para os privados se envolverem nestas operações. E depois, entre os privados também há uma hierarquia de capacidades. Há o pequeno comerciante que tem uma capacidade de fazer a comercialização até um determinado nível, como há outros comerciantes, há outros interventores nos processos de comercialização agrícola, que têm outros meios, nomeadamente caminhões de grande porte, capacidade de armazenamento junto das capitais. Já tivemos antes aquele sistema das cantinas, onde o jovem apanhava o castanha de caju, entregava na cantina e aquilo vai subindo. O elo mais fraco da questão e, digamos que é o problema que aparece habitualmente nas reuniões, ou seja, o tal, embora as pessoas ligadas à comercialização agrícola dizem que isto é muito falacioso, que tem muito de político este argumento de que os camponeses deixam apodrecer a sua produção. Este é o argumento que é muito utilizado para solicitar a intervenção do Estado e, por outro lado, demonstra esta questão, a falta do agente de comercialização junto da base, daquele agricultor que está mais para o interior, daquele agricultor que trabalha numa zona que tem mais dificuldades
de acesso, nomeadamente as estradas, e as nossas estradas terciárias são muito más. Portanto, não é por via do ICM, embora eu veja no papel a política governamental em relação ao ICM é uma política reformulada, ou seja, não é de dizer que o ICM concorre com os privados ou o ICM tem um papel preponderante, mas é de reconhecer um papel para o ICM no sentido de exatamente tentar fazer a comercialização onde os agricultores têm mais dificuldades. Mas a questão, mais uma vez, e é preciso sermos realistas neste aspecto, é a seguinte: se o comerciante não consegue chegar a esses sítios recônditos do país, como é que vai chegar? Porque é que um burocrata do Estado, um manga de alpaca, ou o indivíduo que tem o seu salário garantido no fim do mês, porque é que se há de esforçar para chegar à profundidade do Niassa para comercializar meia dúzia de quilos de milho ou de mapira? Porque em última análise, é essa questão que se coloca. Porque qual é o brio do funcionário público para fazer a comercialização agrícola? Ganha comissão, tem dotes especiais de militância para dar dinheiro a ganhar aos agricultores. Aliás, foi por isso que projetos mais bem intencionados e com muitos meios, como era a Agricom, que tinha uma frota de caminhões notável, que tinha uma rede de armazenagem de produtos notável. Aliás, uma parte dessa rede, a parte da rede de armazenamento que ainda existe e está em boas condições, foi entregue ao ICM, e o ICM, a sua grande função é de ser rendeiro, ou seja, aluga esses mesmos armazéns aos privados que os utilizam nas suas operações de comercialização agrícola. E como é que entram aqui os silos em que investimos milhões de dólares e parece que viraram elefantes brancos? Bem, eu queria acreditar que os silos eram uma boa política, representavam um avanço para a agricultura e para a comercialização em Moçambique, uma vez que utilizam tecnologias muito mais modernas, não só em relação ao armazenamento, mas à própria conservação dos produtos, e também a isto está ligada a questão da estabilização dos preços, ou seja, evitar que haja especulação, evitar que haja grandes flutuações em relação aos preços dos produtos. Aquilo que eu tenho constatado na prática, e não obstante a boa vontade das pessoas que estão ligadas a este projeto, é que não me parece que ele tenha feito grandes avanços. E, portanto, quando nós tentamos copiar modelos de outros países, porque isto deu certo na Zâmbia ou na Etiópia, e tentamos depois observar em Moçambique, as coisas não funcionam assim. Temos que partir exatamente de como é que funciona a agricultura, como é que é o nosso agricultor, como é que é o camponês, os níveis de produção, os instrumentos de produção, as tradições em termos de comercialização, porque coloca-se mais uma vez a questão dos silos. Quem é que faz a gestão dos silos? Quem é que tem o conhecimento agrícola para fazer com que os silos sejam o mecanismo mais adequado para fazer a comercialização agrícola? Portanto, há aqui algumas questões que estão a faltar nesta cadeia de valores e de motivos que levaram à criação ou ao lançamento desta política. E, mais uma vez, estamos numa situação de política top-down, ou seja, uma política que nasceu do topo da hierarquia política e que depois cumpre a base implementar e não o contrário. Começar a construir a casa pelo teto. Exatamente. Por exemplo,
a par da questão dos silos, temos hoje, mais uma vez, e depois das grandes loucuras do socialismo, como a política dos 400 mil hectares, que nunca passou de 4 mil hectares, a política de fazer uma fábrica megalómana para transformar algodão na Zambésia, que nunca aconteceu. Aliás, as ruínas dessa mesma fábrica estão lá no local, e não utilizemos o alibi da guerra, porque mesmo que não houvesse o alibi da guerra, esta fábrica nunca iria funcionar, porque todo o seu dimensionamento foi um dimensionamento completamente incorreto. Aliás, a maquinaria, que é a antiga RDA, mandou para Moçambique, apodreceu, transformou-se em ferro velho, nunca foi utilizada, porque nunca conseguimos levar avante este projeto da fábrica do algodão de Mucuba, que, no entretanto, já tentaram fazer não sei quantas coisas em relação a isso. Agora, em relação ainda à agricultura, há uma série de projetos, nomeadamente fábricas de transformação de arroz, moagens industriais para transformação do milho, que estão em vias de se transformar noutros elefantes brancos, quer no Vale do Zambeze, quer na própria província da Zambésia, exatamente porque estas fábricas não correspondem ao nível de desenvolvimento da agricultura. E, primeiro que a agricultura chega àquele patamar, todos os equipamentos que estão nestas fábricas estarão obsoletos, mas as fábricas vão se endividar, porque exatamente quando se investe numa fábrica, a perspectiva ou a expectativa é que a produção, o seu funcionamento, a que vai amortizar os custos investidos naquele investimento. É isto que significa a agroindustrialização, ou seja, o agronegócio, que é transformar os bens agrícolas, os produtos agrícolas, em produtos transformados industrialmente, acrescentando-lhes valor, e não o contrário, porque senão não vamos a nenhum lado. Outra coisa também importante é que temos sempre um gigante da África do Sul, e precisamos de ser sempre competitivos, ou seja, pelo menos temos que olhar para a competição que temos aqui ao lado. Por exemplo, dizer-se que há um déficit de cereais no sul de Moçambique, e que esse déficit pode ser subsidiado pelo fornecimento de cereais do norte do país. Ora, se nós... É aí que eu queria chegar. Qual é que seria a mais-valia do comboio subsidiado? Já lá vamos o comboio. Vejamos só o custo de transporte do Niassa de caminhão, nem falamos de comboio, de caminhão do Niassa para Maputo. Claro que é mais fácil ir comprar o saco do milho aqui ao lado na África do Sul, porque é um milho mais barato. Ou seja, não é crime, nem é antipatriótico comprar milho na África do Sul, mas temos que ver que o milho do Niassa serve a um determinado mercado, nomeadamente o mercado do Malawi. Parece que é crime comercializar no Malawi, mas claramente não serve o mercado de Maputo, porque tradicionalmente Maputo, Gaza e Inhambane são abastecidos, em situações de carência, são abastecidos pela África do Sul, porque a África do Sul tem preços mais competitivos em relação ao comboio e em relação ao comboio subsidiado. Eu vejo que talvez, em termos de experiência, em termos de pioneirismo, do recomeçar da linha, talvez se possa eventualmente aceitar o subsídio do transporte. Mas isto não pode ser a política do transporte dos produtos agrícolas. Então, se durante todos estes anos ficamos a reivindicar transporte para a produção agrícola, nós temos que fazer com que seja viável o produto e a comercialização desse produto a partir
do transporte ferroviário. E se estamos a argumentar que o transporte ferroviário é mais barato que o transporte, ou é mais viável que o transporte em caminhonagem, então temos que o provar. Não é, à partida, começar a subsidiar o transporte ferroviário para responder a uma equação que ainda não foi respondida e que, pelos vistos, parece que os termos do debate não estão corretos, porque se agora há o comboio, então esse comboio devia estar sempre a abarrotar de passageiros e de mercadorias, porque lá está a oportunidade. Então, se as pessoas dizem que o saco de cimento no Niassa são 650 meticais, não será o comboio uma forma de fazer chegar a Lixinga um saco de cimento mais barato? Ora, se não chegar, é que há qualquer coisa errado nesta equação do transporte de comboio, porque para todos nós é muito mais claro, é claro que o cimento no vagão do comboio fica mais barato que o cimento num caminhão-cavalo que só consegue carregar 35 toneladas. Só última pergunta neste tema. O presidente Nunes também lançou a primeira pedra para a construção da estrada Lixinga-Quamba, uma estrada que já foi alvo de várias primeiras pedras. Agora tem o apoio do BAD e também do JICA, a Agência Japonesa para a Cooperação Internacional. Será desta que essa estrada vai sair? Eu gostaria de acreditar que é desta, ou seja, faz-me lembrar os discursos do primeiro presidente de Moçambique, que falava do Niassa, que era o desconhecido. E exatamente o Niassa desconhecido era esse Niassa que era preciso desbravar. E foi dentro desta utopia e dentro deste sonho que depois se cometeram alguns erros terríveis, como o desenvolvimento de campos de reeducação no Niassa, da própria operação produção, porque a ideia era de dizer temos que povoar o Niassa. Só para rematar esta questão. Se o Niassa é esta terra de tão grandes oportunidades, por que as pessoas que foram mandadas de outras zonas de Moçambique para o Niassa não se fixaram no Niassa depois de ter sido afastado o ónus da prisão, da sevícia, da humilhação? Uma pequeníssima minoria de pessoas permaneceu no Niassa, e algumas das quais permanecem lá porque não têm meios, dizem elas, não têm meios para regressar aos seus lugares de origem. Tem meios. Portanto, e também cortou-se a ligação familiar já com o Sul, é muito tempo. Claro, tem muitos outros aspectos, poderíamos levar aqui um programa a discutir isso, nomeadamente também o justificativo para as pessoas nem quererem sequer equacionar a possibilidade de ficar no Niassa, porque para essas pessoas essa província é um lugar de traumatismos, não um lugar do novo Eldorado em que se atiram as sementes à terra e nasce tudo com maior pujança que noutras zonas do país. Mas a questão, e isto aplica-se a todo o país, dizer apenas que o país é imenso e que tem imensa terra para cultivar não incentiva a agricultura. Para se fazer agricultura, desenvolver-se a agricultura, é preciso haver pacotes de incentivo a essa mesma agricultura. Mesmo estes fundos do FDD, se não forem acompanhados, as pessoas não vão usar o dinheiro do fundo de os 7 milhões na agricultura, porque é mais fácil fazer uma casa, fazer um botequim, fazer um bar, fazer uma barraca para vender roupas das calamidades naturais, porque
a perspectiva é que o dinheiro está mesmo ali ao lado. A agricultura é muito mais complicado, é preciso esperar meses para ver o retorno. Às vezes, esse retorno não vem, porque veio uma praga, veio uma calamidade. Então, aquele dinheiro que se investiu, só temos expectativa que só na próxima colheita a que virá. Às vezes não vem, significa perseverança. Portanto, é complicado e aí sim o Estado tem que ter políticas consequentes para desenvolver a agricultura. Não basta fazer o discurso político pelo desenvolvimento da agricultura. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima com os Mercedes dos deputados. Fernando Lima, foi anunciada a compra de 17 Mercedes para igual número de deputados membros da Comissão Permanente para conferir dignidade aos representantes do povo. Fernando Lima, isto não é um insulto num país que está em crise e os representados são transportados tipo gado? Pode ser, mas eu lembro-me que este debate é tão velho quanto a independência de Moçambique. Quando nos tornámos independentes, mesmo no Partido Único, mesmo com aquela repressão terrível que havia na altura, não repressão nesse sentido de bater e torturar as pessoas, mas repressão no sentido de era muito difícil pôr-se em causa as decisões tomadas por aqueles que libertaram o país. Então, os primeiros carros que o governo importou eram Volvos, aparentemente todos oferecidos pelo governo da Suécia. E a questão era, se isto era um governo popular, porquê que tinha que andar de Volvo e ter uma bandeirinha e guarda-costas? Mas também não podia pedir para andarem de burros. Exatamente. Essa foi a frase de Samora Machel, se queriam que os ministros andassem de burro. Portanto, aqui não é uma questão e quando se fala de dignidade, penso que temos que questionar a questão do tipo de transporte que é alocado às nossas individualidades ou àquelas pessoas que exercem lugares de topo na hierarquia do Estado. E se formos aos países da região, nós vemos que o seu padrão de dignidade é muito diferenciado do nosso. Não estou a falar da África do Sul e muito menos de Angola, porque a luxúria em Angola tem padrões ao nível... E em Angola foram comprados Lexus. Sim, ao nível dos países do Médio Oriente. Aliás, o Angola faz parte do universo dos países do petróleo. Agora, há outros carros que cumprem a mesma função, que garantem conforto, segurança, fidelidade para quem os utiliza e que afastam de algum modo esta questão do status de determinadas marcas e de determinadas cilindradas. Portanto, nós temos que fazer este debate. Vai ser fácil fazer? Não vai ser fácil. É uma tradição de 40 anos. Já se debateu também aquelas escoltas de motorizadas e isso, e pouco se alterou em relação a estas questões. Aquilo que se alterou foi medidas de segurança, no sentido de, no passado, estas comitivas automóveis matavam e feriam muitas pessoas nas estradas e hoje o índice de sinistralidade diminuiu bastante. Este é um ponto e, de algum modo, se eu pude entender, o Presidente gostaria que este assunto fosse debatido quando levantou as questões dos automóveis
na visita ao Ministério da Administração Estatal. A outra questão é uma questão de natureza burocrática, que é estes carros habitualmente são amortizáveis ao fim de 5 anos. Significa que na contabilidade estes carros representam 0, porque já foram amortizados. Logo, se representam 0, o Estado pode repor de novo os carros. Depois há o argumento, em termos de manutenção e dos custos de manutenção, que uma viatura ao fim de 5 anos começa finalmente a impor gastos em termos para a sua manutenção. 3, há a própria política das empresas fornecedoras destes carros, que muitas vezes tomam os carros anteriores por um preço que encoraja o comprador a entregar um carro e entregam um carro novo. Estas políticas não tenho a certeza que se aplicam nos fornecedores em Moçambique. Muitas vezes funcionam em sistema de cartel ou de monopólio, mas no exterior é exatamente assim que funciona. Portanto, adquirir um carro novo, nomeadamente um carro de grande cilindrada, não significa um grande investimento, é apenas quase uma operação de troca de um carro velho por um carro novo. Agora, claro que depois temos os aspectos públicos, os aspectos da opinião pública que não devem ser menosprezados. E claro que em termos de imprensa amarela, em termos das boas consciências das pessoas, claro que é chocante que o ministro ande no carro da alta cilindrada e a população anda na caixa aberta de uma carrinha. E estas questões, apesar de muitas vezes serem postas naquele patamar das questões mesquinhas, também têm que ser equacionadas. Porquê? Porque representam votos, representam popularidade dos políticos, credibilidade em relação às forças políticas e aos políticos. E, por outro lado, voltando ao princípio, há muitas marcas de automóveis e não é necessário que se escolha a marca mais cara, a marca mais emblemática para transportar os nossos titulares de cargos públicos. É um tema que ainda vai provocar grandes debates nos próximos tempos. Vamos a um outro tema que tem a ver com a auditoria Kroll. Ainda não foi publicado o sumário executivo, mas um executivo da VTB, o banco russo que emprestou parte deste dinheiro, já apareceu em público a dizer que a instituição bancária está disponível para negociar a reestruturação da dívida. Trata-se do primeiro sinal de um credor. Isto vai de encontro àquilo que Moçambique quer. É o que tudo indica. Do mesmo modo que este executivo da VTB disse isto, a unidade de análise do The Economist dizia que os credores não têm outra coisa a fazer senão negociar e esperar para receber o seu dinheiro. Aliás, o Africa Confidential, que saiu hoje, sexta-feira, dizia que os bancos, inclusivamente nas suas comissões, já incluíam este risco de exatamente não serem ressarcidos dos seus créditos. São juros de 10%. Não só os juros de 10%, o que é considerado muito elevado, mas outros mecanismos para se protegerem da possibilidade de jamais verem o dinheiro que emprestaram a Moçambique. E também citou aqui o Africa Confidential, que dizia que uma das grandes dificuldades agora, por exemplo, é o Ministério da Defesa explicar
os 500 milhões de dólares, mas também diz que o atraso na publicação deste relatório vai fazendo com que Moçambique respire um pouco e invista nas boas notícias, tipo esta da ENE, e também houve uma reunião sobre infraestruturas em Tete. Bem, eu acho que a maneira como a Africa Confidential equaciona o problema quer-me parecer que faz parte da tática da cenoura e do cajado. Portanto, aquilo que os doadores tentam fazer, e os doadores são a parte complementar da auditoria, é dizer, se vocês forem bons meninos, por favor, revelem todas as maldades que vocês cometeram e por isso mesmo serão perdoados. É um pouco neste sentido que a Africa Confidential argumentam. Por favor, nós sabemos que vocês não utilizaram os 2 bilhões para daquilo que vocês elencaram. Mas digam-nos lá, vocês usaram o dinheiro para quê? E se vocês confessarem, serão perdoados e fechamos um capítulo e abrimos um novo capítulo. É mais ou menos isto que a África Confidencial está a sugerir, mas diz ao mesmo tempo que o Ministério da Defesa se mostra indisponível para justificar os tais 500 milhões. Ora, nós sabemos, e já o dissemos aqui neste programa, que os 500 milhões terem sido transferidos da Ematum para o Ministério da Defesa foi um artifício contabilístico, porque era impossível elencar Aliás, o próprio Ministro da Defesa no CPE dizia que não viu este tipo. Claro, mas, Francisco, é assim, é muito difícil todos os ativos adquiridos pela Ematum na fatura de 850. Portanto, reduziram a fatura para 350. E também, como dissemos aqui, o próprio Ministro das Finanças já o disse, que se estudava a possibilidade de alocar mais 280 milhões à defesa dessa dívida, ficando a Ematum apenas com uma dívida de 100 milhões, que era uma dívida muito mais atrativa, muito mais fácil de ser negociada e muito mais fácil também para justificar os ativos da própria Ematum. Mas, segundo diz este boletim, os interlocutores moçambicanos estão apostados em defender a sua dama, nomeadamente a viabilidade dos negócios, a viabilidade dos investimentos, inclusivamente com alguns argumentos que hoje estão completamente desmascarados, nomeadamente a separação ou o facto de a empresa Proíndicos estar diferenciada da empresa Ematum e, portanto, afastando uma argumentação inicial de que a Proíndicos estaria dentro da Ematum. E já tivemos também licenças de atum que estão a ser distribuídas, segundo o próprio África Confidencial, e a própria Ematum não tem licença. Uma empresa de 850 milhões de dólares. Exatamente. Aquilo que o África Confidencial diz é que há um jogo duplo neste momento a ser feito pelas autoridades moçambicanas. Por um lado, insistem da viabilidade do projeto securitário. Aliás, esta semana apareceu mais um artigo pertencente ao grupo do presidente Guebuza, argumentando das grandes possibilidades da Ematum, mas, digamos, na sombra, de algum modo, há sugestões para a venda de toda a frota dos 24 barcos. Ou seja, o governo quer se desfazer dos barcos. E, por outro lado, outra evidência, e ainda segundo
esta publicação, mesmo que os barcos estivessem operacionais, não podiam pescar porque as suas cotas de pescado, que se traduzem em licenças que são alocadas pelo governo, essas mesmas licenças foram cedidas para outros barcos pescarem nas águas moçambicanas. Ou seja, uma das grandes argumentações patrióticas para a utilização, para a compra destes barcos foi a tal frota estrangeira que nos invadia a nossa zona marítima económica e que pescava na nossa zona. Nós, muito patrioticamente, já entregámos essas licenças à tal frota estrangeira predadora e os nossos barcos mantêm-se acostados ao porto de Maputo, aparentemente sem qualquer utilização. Esta parece uma operação para se distribuir dinheiro e o próprio artigo do África Confidencial fala de muitas comissões. Esta é a parte mais contundente deste novo artigo, que é as pessoas que estudaram este dossiê, as pessoas que se têm vindo a familiarizar com a própria investigação e auditoria da Kroll, são levadas a questionarem-se se de facto alguma vez houve a intenção de se fazerem aquisições para um projeto securitário moçambicano, ou se todo este projeto não foi uma cobertura, ou seja, foi uma simulação para que se distribuísse dinheiro entre as elites do Partido Frelimo. Isto é muito contundente, é muito forte. Mas daí as dificuldades de cooperação das autoridades com a Kroll. Não só a dificuldade da cooperação com a Kroll, como também o bloqueio que tem vindo a ser feito e como também o não bater certo, o elencar dos ativos adquiridos, dos serviços contratualizados, com uma soma tão elevada que foi consumida nestas aquisições. E o FMI, num artigo publicado hoje na página do FMI, o Jerry Rice, que é o porta-voz, afirmou que os resultados da auditoria serão um elemento importante na negociação com o governo neste novo pacote. Com estas dificuldades todas, Fernando Lima acha que este relatório da Kroll vai dar todas as respostas que nós esperávamos? Não, é legítimo ter dúvidas sobre isso, mas também é legítimo esperar que o relatório traga muitas respostas. O próprio artigo da África Confidencial reconhece as limitações do relatório, limitações inclusivamente de natureza técnica, de tempo que houve para preparar o relatório, mas que muitas questões serão levantadas. E aqui, claramente, neste momento, há duas agendas diferenciadas. O Governo está a tentar, com muita força, tentar fazer o virar de página, ou seja, cumprimos com a nossa obrigação, aceitamos... O tal Moçambique que está de volta, que diz o Presidente Nilson. Aceitámos a auditoria, agora temos que olhar para a frente. Por isso mesmo é que os jornais governamentais todos os dias trazem manchetes a sugerir que os doadores estão todos de volta e já estão todos a abrir os cordões à Bolsa, que o FMI está para cooperar, sobretudo que o Banco Mundial já está a cooperar com Moçambique, esquecendo-se que há linhas de crédito diferenciadas junto destas instituições e que a questão fundamental é o boicote ao Orçamento de Estado. Não é que houve um corte a 100% nos financiamentos a Moçambique. E, por outro lado, com estas operações muito mediáticas, que são muito importantes
para Moçambique, e assim o salientámos a semana passada, como é o início formal da exploração do gás do Rovuma. Portanto, que estamos a abrir uma nova página. Aquilo que os doadores e as instituições de Bretton Woods estão a fazer é dizer: sim, é importante, sim, é positivo, sim, são boas notícias, mas nós não esquecemos que temos auditoria e que a auditoria tem determinadas conclusões. Essas conclusões têm que ser enfrentadas, e têm que ser enfrentadas, em primeiro lugar, pelo governo de Moçambique. Por isso, de algum modo, também o meia-culpa de Nyusi em TED de dizer nunca mais em solo moçambicano vão acontecer estas coisas. Qual é essa garantia? O Presidente da República vai a votos em 2019, pode ser que renove, pode ser que venha outro presidente. Ao fim de mais 5 anos, portanto em 2024, necessariamente terá que sair em função daquilo que está estabelecido na Constituição. Portanto, é muito discutível a proclamação de um presidente que diz que nunca mais isso acontecerá, quando tivemos o anterior presidente que disse exatamente: se tivesse que fazer faria de novo. Então, em quem vamos acreditar? No anterior presidente, que gostaria de fazer novamente da mesma maneira, ou do novo presidente que diz nunca mais vamos fazer? Ora, a resposta a estas questões é uma resposta que tem a ver com práticas e que tem a ver com alicerces legais e que tem a ver também com o crescimento e a sofisticação da própria sociedade moçambicana, para afastar de facto que este tipo de situações não tornem de facto a acontecer. Fernando Lima, vamos ao nosso último tema, temos 3 minutos apenas. Vamos falar da polêmica da Coanha. Esta semana a Comissão de Ética Pública veio ao público dizer que quer mais informações para aferir se há conflito de interesse ou não. Acha que o Banco de Moçambique ainda não explicou o suficiente? Deve vir ao público explicar muito bem, com detalhe, este negócio, para afastar algumas suspensões em torno disso? Claramente, esse é o meu entendimento. Eu compreendo a operação, compreendo os contornos, nomeadamente os contornos económicos da operação encetada pelo Banco de Moçambique, mas há explicações a dar. Algumas explicações poderiam ser dadas pelo Fundo de Pensões do Banco de Moçambique, poderiam ser dadas pela sociedade gestora do Fundo de Pensões, uma vez que são 2 entidades, porque até agora nós não vimos os pensionistas do Banco de Moçambique preocupados com a forma como os seus fundos têm sido utilizados. Temos visto vozes na opinião pública moçambicana que estão preocupados com os pensionistas do Banco de Moçambique. Mas há claramente opacidade nesta operação, e o Banco de Moçambique, que se tem afirmado ao longo dos anos como uma instituição de grande credibilidade. O próprio governador do Banco de Moçambique, que investiu muito numa outra imagem que quer dar do Banco de Moçambique, tem que vir claramente a público dar mais detalhes e contornos desta operação, porque senão, em termos de opinião pública, a percepção que ficará é todos dizem que vêm para fazer novas coisas e querem fazer coisas de maneira diferente, mas no fim do dia nós nunca somos sempre iludidos e nunca nos é explicado a verdadeira natureza deste tipo de negócios. São explicações necessárias para afastar as suspensões neste negócio. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um ponto. Eu sou Francisco Carmona e os cuidados técnicos estiveram a cargo de André dos Santos. Pontos de Fernando Lima.